Compartilhar com você algo, e nós vamos tomar como texto base, ponto de partida, Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao 7, se você puder acompanhar comigo. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, e o texto sagrado diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Algumas das palavras-chave que merecem destaque aqui na leitura são expressões do verso 7 como filho e também herdeiro, a consequência de ser filho. Mas algo que me chama bastante a atenção na aplicação é o final do verso 2, até o tempo predeterminado pelo Pai. Há uma ilustração, uma alegoria apresentada por Paulo, que muitos comentaristas discutem se isso era costume ou lei no Império Romano, né? Alguns acreditam que o costume possa ter se tornado lei. Para nós não é tão importante ser acurado na decisão de qual era exatamente, né, a natureza da alegoria empregada, mas que ela aponta para um princípio, para uma lei espiritual que diz respeito a nós hoje. Qual é? Eles não tinham, como nós temos na nossa lei, uma idade específica que defina maioridade. Então hoje, né, nós temos isso bem definido e acordado. Então o pai, quando deixava um testamento, já contava com isso, que no caso dele faltar, o filho não acessasse a herança antes da idade predeterminada. Há registros de pais que estabeleceram como idade mínima 16 anos. Há outros que estabeleceram até 26 anos. Né? Então não havia uma idade específica, o pai determinava. Mas por que ele fazia isso? Porque o filho ficaria sob tutores e curadores, ou guardiães e administradores até esse tempo. Por um motivo muito específico: o acesso à herança antes da hora, ou antes de ter maturidade, estrutura, poderia significar o desperdício dela. Então a ideia, né, era preparar o filho para que ele pudesse ter capacidade de gestão. E esse exemplo, ilustração, é aplicado a nós, porque o verso 3 vai dizer exatamente: assim também nós. Agora, há duas aplicações, né, que nós podemos fazer a partir disso. A primeira diz respeito ao contexto imediato do texto. A gente sempre diz que todo texto tem um contexto, e que, falando de interpretação bíblica, texto sem contexto não passa de pretexto. Então, qual é o contexto? No capítulo 3, e mesmo depois dessa declaração no 4, Paulo está falando sobre a promessa de Deus a Abraão, e que, né, Deus tinha um compromisso com a linhagem de Abraão, o patriarca com quem ele firmou uma aliança. Mas ele deixa claro que Abraão tem filhos da carne, uma linhagem natural, mas também tem os filhos da fé, uma linhagem espiritual. Deus tinha dito a Abraão: sua descendência será como a areia do mar, terrena. Mas ele também prometeu: será como as estrelas do céu, uma linhagem celestial. No capítulo 4, ele vai entrar com a alegoria de Sara, mas ele também vai mencionar Agar, a escrava, de quem Abraão teve um filho. E ele faz a diferença entre os filhos da escrava e os filhos da livre, apontando para o que aconteceu conosco hoje. Então ele fala: essa condição de escravos era nós, reduzidos aos rudimentos do mundo e debaixo da lei. O tempo é determinado pelo Pai, a plenitude dos tempos, quando Jesus veio. E agora Cristo realizou e consumou todas as coisas, nós somos filhos. Esse é o contexto do texto. E a ilustração já teve o seu cumprimento. Mas para nós que já vivemos seu cumprimento, nós podemos dizer que é uma nova aplicação, que ela é uma espécie de eco. Né? Ela vai ter, na verdade, um novo cumprimento. E o que é essa aplicação? É quando eu e você olhamos além do contexto do texto para a vida cristã como um todo, e entendemos que nós também não acessamos tudo que Deus tem imediatamente. 1 de Pedro 2,2 diz: como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual, a fim de que vocês cresçam para a salvação. Então,
A dieta de um bebê recém-nascido é leite. Paulo, em 1 Coríntios 3, vai fazer distinção entre o adulto consumindo alimento sólido e a criança leite. Hebreus 5 vai falar a mesma coisa. Então, por mais que Deus queira que você acesse os tesouros da palavra, você não acessa imediatamente. A Bíblia diz que alimento sólido é para os que têm as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Então, todos os tesouros da palavra estão lá, mas é necessário um certo crescimento para que você acesse um outro nível de compreensão. Quando falamos do ministério, não é diferente. Em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele diz: aquele que almeja, aspira o episcopado, excelente obra almeja. Mas ele vai dizer assim: é necessário, além da vocação, que você tenha qualificações. Ele vai orientar Timóteo. Entre as qualificações, 1 Timóteo 3,6 diz: não seja neófito. A palavra neófito significa novo na fé. Porque o novo convertido não pode ir para o ministério. Não significa que a conversão dele não é genuína, mas ainda não desenvolveu o que é necessário para acessar o próximo nível. E a gente pode, eu gosto de estudar a Bíblia procurando aqueles padrões recorrentes, princípios que vão aparecendo o tempo todo, e esse é um deles, né? Nós podemos exemplificar essa ilustração de Paulo, do pai dizendo para o filho legalmente ser herdeiro, mas ainda não acessa, não entra no usufruto, a partir daquela lógica que você encontra em algumas caixinhas de medicamento: mantenha fora do alcance das crianças. Nas mãos de um adulto, o medicamento vai ser considerado algo bom, útil, pode salvar uma vida. Nas mãos de uma criança que não sabe administrar a dose, ele pode ser letal. Então não dá para caracterizar se o remédio é bom ou ruim em si, depende da maturidade de quem usa. No plano espiritual, há coisas que, quando os maduros acessam, são maravilhosas, mas seriam péssimas quando se fala de gente imatura. E o cerne da minha mensagem hoje é maturidade. E o tema dela é maturidade, o acesso à herança plena. Se eu e você queremos acessar tudo aquilo que nos pertence, como filhos e herdeiros, nós precisamos entender que há um caminho para isso. No reino de Deus você não acessa nada sem fé. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Romanos 5,2 diz que é pela fé que nós temos acesso à graça. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, ninguém recebe nada de Deus. E aliás, Paulo diz que não é apenas conversão por fé, diz que o justo viverá da fé. Então a fé é uma premissa básica, é o ponto de partida, sem ela ninguém acessa nada. O problema é que às vezes nós achamos que tudo que a gente precisa para acessar o que Deus tem é fé. E há várias vezes que a Bíblia vai mostrar que sem fé não tem nada, mas muitas vezes nós temos exemplos de que é fé e algo mais. Então, por exemplo, em Hebreus 6,12 a Bíblia diz que nós temos de nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Se você tem fé, mas não tem perseverança, vai nadar e morrer na praia. Não se acessa a promessa sem fé, mas não é só fé, é fé e perseverança. E 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, ele diz: acrescentai a vossa fé. A fé está lá, ela é o ponto de partida. Mas diz: acrescente a fé a virtude, né? O conhecimento, o domínio próprio. E depois de uma lista de virtude, diz assim: porque se em vós houverem abundar essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém entra lá com fé, sem fé, mas não é só a fé. Acrescente algumas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Se queremos acessar a herança, nós precisamos entender que é necessário mais do que fé. Nós vamos precisar de maturidade. Agora, antes de valorizar a maturidade requerida, que é o meu primeiro tópico, me permita só ser um pouquinho extenso nessa introdução e tentar fazer com que você valorize a herança. Porque culturalmente a grande maioria dos brasileiros na prática não sabe o que é uma herança. Nós temos um país de uma história curta, de poucos séculos, desenvolvimento econômico ainda anular essas coisas é algo mais recente, e mesmo aqueles que hoje vão deixar uma herança, provavelmente não receberam, né? Estatisticamente a maioria esmagadora não. Dos que receberam, muitos não sabem o que é uma herança expressiva. Meu pai, quando partiu, deixou um legado extraordinário de fé, de valores, pelo qual eu serei sempre grato. Mas patrimônio, né? Nós ainda tivemos que ajudar a mamãe, porque foram muito pouca coisa que deixou. Mas eu não posso condená-lo. Perto ao que ele tinha, como crescer, um sobrevivente, é um herói.
Mas mesmo aqueles que romperam e prosperaram, às vezes ainda tem a outra mentalidade de não ter a cultura de preparar as próximas gerações. Então, para nós, herança, essa coisa empolgante, é o que dura pouco quando você assiste um filme daqueles de uma ficção, de que alguém descobre que foi incluído num testamento, de que era herdeiro de algum parente distante, milionário, e de repente a vida mudou, e a gente tem aquela bobagem de pensar, que bom se acontecesse comigo. Mas daqui a pouco a realidade já dá uma chacoalhada na gente, a gente volta ao normal, e lembra que era só um filme mesmo, e que ninguém deveria fantasiar com isso. Na prática, essa é a nossa condição. Por que eu estou destacando isso? Porque a maioria de nós não consegue olhar por empolgação para a herança, quando Deus fala dela. Porque a gente não tem o paralelo. Mas a herança que nós temos em Deus é imensurável, é extraordinária, é ilimitada. E eu quero te garantir, tem mais para mim e para você do que nós já experimentamos. Alguém outro dia falou, não, pastor, mas isso é lá para a eternidade. Eu falei, quem foi que te disse? 1 de João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Somos filhos agora. Que vem depois algum nível de upgrade, de atualização, que nós não sabemos o que é. Mas com certeza vai ficar melhor ainda. Mas se ser filho é para agora, por que nós vamos jogar toda a herança para depois? Eu não nego que haja um aspecto da herança seja eterna, lá para a eternidade, mas não dá para transferir tudo para lá. Tem mais para mim e para você aqui agora. Em 1 Coríntios 3:22, Paulo diz assim, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Outro dia eu tentando encorajar um irmão, tem mais para você, tudo é nosso. Aí ele, não, mas essa frase é meio retórica, né? Não é bem literal. Eu falei, por que não? Tudo é vosso, são 3 afirmações, vós de Cristo e Cristo de Deus. Vamos voltar atrás para frente. Cristo de Deus é retórico ou literal? Ele falou literal. Nós de Cristo é retórico ou literal? Ele falou literal. Eu falei, porque tudo é vosso, não é? Aí ele me olha com a cara de tacho, eu nunca pensei nisso. Falei, você interpretou o texto à luz da sua incredulidade, em vez de deixar que o texto determinasse a sua fé. Nós somos herdeiros de Deus. Como herdeiro você é? Romanos 8,17 diz, nós somos co-herdeiro com Cristo. Nós somos tão herdeiro de Deus quanto o próprio Cristo. Eu não sei se isso empolga você, mas me empolga pra caramba. Só que muitos de nós estamos vivendo o que eu vi um pastor anos atrás rotular como a teologia do cabrito. O que era a teologia do cabrito? Ele pega o filho, a parábola do filho pródigo, mas foca no filho mais velho, que quando chega, vê a festa toda, está revoltado, não quer entrar. O pai sai ter com ele, instar para que ele entre, e ele revoltado diz, eu tenho te servido todos esses anos, o senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E esse seu filho, agora não é mais meu irmão, esse seu filho que desperdiçou tudo, agora o senhor recebe ele com festa e com o bezerro cevado. O pai olha e diz, filho, tudo que é meu é teu. Traduzindo a linguagem mais atual, está dizendo, cabeção, todos esses rebanhos que você enxerga na fazenda são teus. Você podia ter pegado o cabrito que quisesse, a hora que quisesse, para fazer churrasco com os seus amigos, a festa que quisesse. Então o que esse pastor chamado da teologia do cabrito é o crente que está murmurando que Deus não lhe deu um pouquinho do tudo que já é dele. A maioria de nós não tem noção do que tem. Em Mateus capítulo 15 tem um episódio assim que me chama a atenção. Uma mulher cananeia, cirofenícia, chega a Jesus, né, e insta com ele para que ele liberte a filha dela horrivelmente endemoniada. Jesus vai dando um não atrás do outro, um corte atrás do outro. Primeiro ele diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Havia uma ordem no plano de Deus, e os gentios ainda não haviam sido incluídos. A mulher em si se prostra. Jesus diz para ela, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Outro dia alguém falou, pastor, Jesus chamou mesmo a mulher de cadela. Eu falei, menos. A palavra cães na Bíblia fala de um animal selvagem que come carniça e é algo pejorativo. Cachorrinho aqui no diminutivo fala do pet, um animal de estimação, querido, convive na casa. O que Jesus está dizendo é que assim como o cachorro na casa não está na altura e no direito dos filhos, ela, que não era filho de Abraão, não tinha a mesma coisa que as filhas de Abraão tinham. Jesus está explicando uma ordem no desdobramento do plano de Deus. Eu lembro que em 2005 foi o ano que eu mudei para Curitiba. Eu coloquei um movimento, não só em Curitiba, em todo o Brasil, eu coloquei um adesivo no nosso carro de uma família. A gente personalizava de acordo com a família. Tinha papai, mamãe, né, os 2 filhos, um casal que era o nosso caso. Era uma mensagem de valorização da família. E meus filhos começaram uma campanha para botar o adesivo do cachorro. Pai, só esqueceu o cachorro. Diz, o cachorro não é da família. Claro que é, pai, ele mora com a gente. Um dia peguei um deles chamando o cachorro pelo sobrenome, Subirá. Falei, pode parar. Mas eles da maior campanha não tinham que resolver o dilema. Um dia eu falei para eles, vamos deixar quem entende do assunto resolver? Esse texto de Jesus. Eles falaram assim para mim, apelou, mas nunca mais pediram para colocar adesivo, né? Porque Jesus está dizendo, não está no mesmo nível. Agora olha o que a mulher responde. Ela falou assim, ó, é verdade,
mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Então ela está dizendo, eu não quero usurpar o direito dos filhos, mas na boa, o senhor há de convir que eles não estão aproveitando tudo que o senhor está dando. Me deixa pegar sobra, a rebarba. Jesus olha e diz, mulher, grande é a tua fé. Porque Jesus falou grande é a tua fé, pensa comigo. Se pegando as migalhas já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está à minha e à sua disposição quando entendemos o direito dos filhos, nos assentarmos à mesa para experimentar aquilo que é nosso? Deus tem muito mais para mim e para você. A herança é extraordinária. E é bom falar dessa mulher, porque alguns, quando a gente fala da herança, só pensa em algo financeiro, né? O combo é completo, envolve todas as áreas. Mas nosso tópico número 1, a maturidade é requerida. E é isso que Paulo está explorando também, de uma forma replicada, o cumprimento, um eco de um princípio. Essa é a lição do filho pródigo. Falei do irmão mais velho. Mas por que o filho pródigo botou a perder toda a herança? Porque entrou no lugar para algo que não estava pronto, não estava maduro, né? Não tinha condições. É por isso que os pais não repartem normalmente a herança antes da morte ou antes de um certo tempo onde os filhos tenham maturidade. Um dia uma pessoa me aborda e fala, pastor, eu estava lendo a estatística no mundo inteiro, inclusive países de primeiro mundo. E ele diz, essa estatística me chamou a atenção porque 90 e tantos %, era quase 100, 90 e bastante %, né, dos ganhadores de prêmios milionários em loterias federais vão desperdiçar o dinheiro em até 2 anos. Só que a grande maioria desse número enorme que vai desperdiçar no primeiro ano. Um pequeno grupo no segundo e quase ninguém, né, tem algo que continua depois. Ele olha para mim, em cima da estatística, conclui, essa é a prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, olha, eu não vou discutir a parte espiritual. E evidentemente que eu sou contrário ao jogo e qualquer tipo de jogo. Mas não quero nem entrar em digressão e discutir isso aqui. Falei para ele, deixa eu te dar uma outra estatística que não envolve um assunto espiritual, mas que tem algo comum com esse outro também. Eu falei, a maioria dos filhos que herdam as empresas e os negócios dos pais, estatisticamente tem uma grande probabilidade de quebrar o negócio depois. Até impérios bilionários. E não é porque o negócio é amaldiçoado. É porque muitas vezes eles não têm o que é necessário para gerir aquilo que eles acessaram. Não estão prontos, não estão maduros, seja a perspectiva emocional, seja a gestão, e há inúmeros desdobramentos. E quando falamos no plano espiritual não é diferente. Por isso, eu repito aqui a história do rótulo da caixinha, mantenha fora do alcance das crianças, né? Nós olhamos para o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:7, dizendo, por causa da grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho na carne, para que eu não me exaltasse. Então Paulo estava tendo uma dimensão de experiência com Deus. Deus falou, para você não ficar com a bola cheia demais, eu mesmo vou ficar espetando e furando você. Alguns de nós não temos condição de entrar nem no lugar mais profundo de experiência, sem se perder em orgulho e arrogância. E a gente precisa entender que Deus quer trabalhar isso em nós, como trabalhou com Paulo. Eu lembro de um amigo inconformado que ia ver avivamento. Ele estava revoltado e disse para mim, a gente não podia estar vivendo esse marasmo espiritual, tinha que ter mais do sobrenatural, era para a gente estar ressuscitando morto todo dia. Eu falei, meu amigo, você já é insuportavelmente arrogante sem nunca levantar um morto. O que seria de nós se você levantasse um por dia? Ele me olha com ar de admiração. Eu falei, ninguém nunca à sua volta falou nada para você? Meu amigo, eu acho que Deus está esperando gente como você, muitos de nós, você não está sozinho nessa, baixar mais a bola antes dele poder usar a gente. Eu aprendi essa lição muito cedo, porque o ministério rompeu, né, muito cedo. Aos 18 anos de idade eu estava pregando num ministério itinerante, tempo integral. Com 19 anos de idade já falava em ginásio para 2, 3 mil pessoas. A gente tinha um mover do Espírito Santo na nação, não era patrimônio de nenhum ministério, né? Era uma época de visitação e as coisas acontecendo. Eu lembro quando começou o ano 93, eu tinha agenda do ano todo cheia, 2, 3 cidades por semana. Não era porque você não tinha internet, não tinha promoção de mídia, era algo impressionante. Em 94 a gente já estava bloqueado só para os convites internacionais. A gente olhava e dizia, está bombando. Só que em agosto de 93 eu tenho um acidente de carro e eu preguei isso aqui acho que um ano e pouco atrás, né, sobre essa história, numa mensagem chamada O Agir Invisível de Deus. Isso me gerou muita crise, porque eu dizia para Deus, certeza que isso foi coisa do Satanás. Mas eu dizia para Deus, ele só pode tocar com permissão, ou minha ou sua. E eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu.
Mas ele não me falava nada, não explicava. 1 ano e 3 meses de silêncio. E eu numa crise gigantesca. No dia em que eu estou sendo ordenado ao ministério pastoral, já estava exercendo o ministério há quase 1 ano, sendo provado, chegou o dia do reconhecimento da ordenação, os pastores estão ministrando palavras proféticas, mas um deles virou minha vida ao avesso, falou de segredos do coração de uma forma impressionante. Eu fui perguntar para ele depois, o que é que foi aquilo? Eu falei, nunca vi alguém profetizar desse jeito? Ele falou, eu não estava profetizando. Ele falou que eu pus a mão na sua cabeça, eu tive uma visão de um anjo de Deus, em pé do seu lado, uma visão aberta, eu vi como está me vendo, ouvi como está me ouvindo, e foi ele que me falou as coisas que eu te contei. E para encurtar a história, o anjo disse para ele, apontando para mim, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado, foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás contra ele. Satanás queria pará-lo porque o via como uma ameaça, mas ele disse, mas diga para ele porque Deus o permitiu. E o anjo disse assim, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. E era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Ele não tinha estrutura para o lugar onde estava entrando. E o sucesso iria se transformar em fracasso. É o momento que Deus olha e diz, mantenha fora do alcance das crianças. O anjo disse, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele. Antes de liberá-lo, essa hora eu já tinha ido para o pastorado de uma igreja local, antes de liberá-lo para que novamente volte a servir o corpo de Cristo por meio de um ministério itinerante. Próximos anos você pensa que vai ser uns 2 ou 3. Daqui a pouco vou dizer quanto tempo levou. Só para deixar você curioso mesmo. Algo que eu aprendi depressa, e esse é o nosso tópico número 1 que temos explorado aqui, há uma maturidade requerida. Mas o que eu aprendi também é que você não alcança a maturidade sem tempo. Na maneira de Deus lidar com tudo, você sempre vai perceber o fator tempo presente. Em Marcos 4, 26 a 29, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante ao homem que planta a semente, ela brota sem ele saber como, mas Jesus dá essa ordem, primeiro vem a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando tiver maduro é que vai passar a foice, a colheita. Você não planta num dia para colher no outro. Mesmo depois de um tempo, brotou, é só a erva, plantinha no início. Depois, com o tempo, aparece a espiga. Leva tempo para encher de grão, mas leva mais tempo para ficar madura. E ainda assim, nós estamos falando da planta, comparada com a gente, amadurece muito mais rápido. Mas mesmo assim, não é da noite para o dia. Deus trabalha com processos, e esses processos requerem tempo. Não haverá nunca maturidade sem tempo. Você olha para alguém que nasceu do estágio recém-nascido, vai ser promovido a menino, né? Depois a jovem, até chegar à fase adulta. E essas etapas requerem tempo. A Bíblia aplica no plano espiritual a figura do bebê recém-nascido, do menino, do jovem e do adulto. Nada disso se alcança nem espiritualmente sem tempo. O livro de Atos fala de um discípulo, um certo discípulo chamado Minason. E a Bíblia usa a expressão discípulo antigo. Algumas traduções mais antigas diziam discípulo velho. Então imaginava o cara do cabelo, da barba branca. Mas a Bíblia não está destacando a idade dele, está destacando o tempo de fé. E por trás disso, o que nós temos não é um rótulo pejorativo. É justamente o contrário. Esse tem história, esse tem bagagem, esse tem experiência, esse está perseverando e frutificando no Evangelho há muito tempo. As pessoas precisam parar de olhar para a vida cristã como se fosse uma corrida de 100 metros rasos. Está mais para uma maratona ou ultramaratona. Então nós vamos precisar entender que há necessidade de tempo e desenvolver paciência necessária para que Deus trabalhe em nós. Tem muita gente com chamado para o ministério criando confusão, dividindo a igreja, e não é porque o chamado ao ministério não é legítimo, mas as pessoas são impacientes e elas querem ser promovidas antes do tempo e de certos processos necessários. Isso acaba criando muita confusão. Então o tempo é inegociável. Em dezembro de 2018, depois de um processo de anos de transição, eu passei a liderança da nossa igreja em Curitiba, o pastor Marciano, que teve fim de semana passado ministrando aqui. E aí Deus falou comigo assim, agora nós estamos retomando de onde paramos. Ou seja, de agosto de 93, que foi o acidente, dezembro, eu literalmente estava com esse ministério itinerante parado e fui pastorear. Agora eu retomo em dezembro de 2018, 25 anos depois. Não existe maturidade sem tempo.
Isso não significa que está tudo pronto. Deus olhou e falou, agora tem um mínimo para a gente continuar, sem você bagunçar as coisas. Então nós vamos precisar de tempo. Mas a próxima pergunta a ser feita, e a transição para o meu terceiro e último tópico, só o tempo resolve tudo? E a resposta bíblica é não. Em Hebreus, no capítulo 5, no verso 11, a Escritura diz, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Note que não é impossível, é só difícil. Por que difíceis? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Outras traduções dizem, vos tornaram tardios em ouvir. 12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Está dizendo, em razão do tempo decorrido. Que tempo? Tempo de fé, de caminhada, da jornada cristã. O que se esperava é que vocês estivessem como mestre, ensinando os mais novos, discipulando, cuidando de outros. Mas vocês não só não estão ensinando, como não aprenderam nem o beabá da fé, os princípios elementares. A gente tem que ensinar toda hora de novo a mesma coisa. Então ele está dizendo, vocês não estão atendendo à expectativa do tempo. Com o tempo se esperava amadurecimento, mas vocês não atenderam. Então só o tempo não resolve. Quando correspondemos, é necessário tempo. Mas só tempo sem correspondência não funciona. 2 de Pedro 3,18 diz, crescei, imperativo, uma ordem, na graça e no conhecimento. Se crescimento fosse espontâneo e automático, não precisava de ordem. Se tem ordem, não é espontâneo e automático. Ou seja, a gente tem que corresponder. Agora, essa correspondência envolve entender um outro elemento, que ele não vai acontecer depressa e sim dentro do tempo, que é uma chave para a maturidade. E esse é meu terceiro e último tópico. Processos necessários. Quero falar a respeito disso. Em Tiago, no capítulo 1, dos versos 2 a 4, a palavra de Deus nos chama a atenção para uma maneira de Deus trabalhar para a nossa maturidade. Meus irmãos, Tiago 1, de 2 a 4, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Gente, alegria na provação já seria um desafio, uma grande alegria, várias provações. Tudo junto na mesma frase, a equação fica ainda mais complexa. Outro dia alguém falou, pastor, a Bíblia mantém alegria na provação. O apóstolo Pedro disse, nós somos contristados pela provação, elas entristecem a gente. Que coisa é essa? Vamos continuar lendo. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A palavra íntegro significa inteiro. Mas quando ele diz, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, alguns de nós olhamos a palavra perfeito quase como se fosse sem nenhum tipo de defeito. Na NVI ela foi traduzida como maduros. Por quê? Porque a palavra no original grego, o koineu, o grego antigo, é teleios. E de acordo com alguns léxicos, o significado dela é levado a seu fim, finalizado, né? Aquilo que não carece de nada necessário para estar completo. Ou seja, o amadurecimento que produz em nós tudo aquilo que nós necessitamos. Como isso acontecerá? No ambiente de provas, que vão desenvolver resiliência, que vão trabalhar em nós o caráter. Gente, nós precisamos entender processo. Há certas coisas que elas estão presentes, por exemplo, na criação dos filhos, e Deus vai usar como um paralelo de como Ele trata conosco. Hebreus 12. Se vocês estão sem correção, não são filhos, são bastardos, porque o pai corrige o filho a quem ama, e aqui ele está falando de Deus. Filhos que cresceram sem correção, eles não só vão ter problemas sérios na vida, porque não amadurecem, mas vão se tornar um problema social para aqueles que estão à volta. A Bíblia diz que um dos filhos de Davi, Adonias, que tenta usurpar o trono do pai quando adulto, a Bíblia faz questão de dizer, pois Davi, seu pai, nunca lhe havia repreendido. Filhos crescem sem disciplina, sem repreensão, sem limites, não amadurecerão e vão se tornar um problema social. Pobre de quem tem que conviver. Agora, há outras questões que são importantes não só no natural, mas no plano espiritual. E esses são processos. Deus, por amor a nós, não vai nos poupar de processo. Em Deuteronômio 32, 11 e 12, ele diz para a nação de Israel, eu os levei nas asas da águia. Quando era garoto e lia isso, achava a coisa mais linda, porque eu imaginava um voo panorâmico, vento no rosto, passeando nas alturas. E quando eu fui investigar o que significava isso, para minha surpresa,
eu descubro que a maioria das águias já vão expulsar o filhote do ninho na hora em que chega o momento dele ter que crescer. Mas algumas espécies praticam o voo de adejamento. Não é só arrancar do ninho. Tira com a asa, se lança no precipício e na descida do voo dá uma sacolejada e diz: te vira, você está por conta. E Deus está dizendo para a nação de Israel: eu fiz isso com vocês. No início era maná, o pão do céu, agora vocês têm que plantar e colher. No início eu não deixei vocês ir à guerra, agora vão ter que lutar. No início a liderança estava lá, coluna de nuvem durante o dia, de fogo à noite. Agora vocês vão ter que ter discernimento para ouvir a voz de Deus. As regras do jogo mudaram, que Deus está dizendo: eu quero fazer vocês crescer, por amor a vocês. Agora, muitos cristãos, quando entram na fase da disciplina ou dos processos, eles têm crises de fé gigantescas, e alguns até sucumbem pela falta de um paralelo. O que me gera uma preocupação, que é a mudança de mentalidade familiar que nós temos passado. Conversei com um pastor amigo que tem uma escola na igreja, e ele, em algum momento da conversa, ele dizia: não, nós já estamos com a escola há 20 anos. Eu falei: em 20 anos, a mentalidade dos pais mudou muito? Ele falou: demais. Eu falei: me dê um exemplo. Ele falou: Luciano, quando começamos a escola, os pais vinham, queriam saber a proposta educacional, nossos valores, as regras. A última coisa que se perguntava era a questão orçamentária. Nenhum filho vinha junto e o pai fazia a matrícula. Hoje em dia os pais vêm à escola com os filhos, soltam os filhos para brincar e perguntam: vocês gostaram? Sem nem perguntar a nossa proposta educacional. Por quê? Os filhos cada vez mais estão assumindo lugares de decisão que não lhes pertencem. E falou assim: o que para esses pais parece muito cool e legal, eles não percebem o dano que está trazendo aos filhos. Então, há um tempo atrás fiz uma pergunta a um casal precioso para mim. Ele só tem um filho, o filho já crescido. Eu pergunto: vocês têm plano de ter outro filho? A resposta foi tão veemente, contundente, objetiva, que me assustou. De jeito nenhum. Eu falei: deve ter um trauma aí. E continuei, perguntei: por que não? Esse pai olha para mim e fala: porque é muito caro ter filho. Primeira coisa que você pensa, até que ele se explique: pai é avarento, não quer gastar dinheiro. Mas pelo contrário, ele sinalizou que ele queria dar tudo de bom e do melhor para o filho. E ele fez a conta de quanto custa e falou: para dar o que eu quero, só banco um, então não vai ter outro, porque senão eu não consigo entregar tudo que eu quero. Pastor, mas se a motivação dele é boa, qual o problema da história que o senhor está contando? É quando você confronta a mentalidade dele com a bíblica. Salmo 127, compara os filhos como flechas e diz: bem-aventurado aquele que enche deles só aljava. A mentalidade bíblica é: quanto mais filho, melhor. Qual era a lógica? Não será envergonhado, falando do pai, quando tratar com seus inimigos à porta. Na hora de resolver a treta com o vizinho, com o inimigo, quem quer que fosse, quanto mais filho homem, braço cruzado, cara de bad boy atrás do pai tivesse, mais protegido estava a família. Então, a lógica era: quanto mais filho, melhor, porque não se pensava no que a família faria pelos filhos, e sim no que os filhos fariam pela família, que é a mentalidade de inclusão, inclusive em responsabilidades. Nenhum pai pensava: não posso ter mais filhos na antiguidade, porque senão eu tenho que botar mais comida na mesa. Ele pensava: mais filhos é mais mão de obra para plantar, para colher e ajudar a botar comida na mesa. Então a mentalidade desde sempre era o que os filhos farão pela família e não o contrário. Mas hoje em dia nós mudamos, a gente só pensa no que a família faz pelos filhos. E a mentalidade de muitos pais que romperam, venceram na vida é: meu filho não vai puxar carroça como eu puxei. E eu pergunto para alguns: mas não foi puxar carroça que te forjou no que você é? E como você espera que ele se torne algo parecido com o que você é, sem os processos que você passou? Então, quando o pai diz custa muito, ele só está pensando no que ele vai fazer pelo filho, e não tem a recíproca. Ah, pastor, mas o senhor foi buscar lá no Salmo 127, algo da era do bronze. Está meio descontextualizado. Ok, vamos voltar uma geração antes da minha. A geração do meu pai, old school, velha guarda. Meus dois irmãos começaram a trabalhar aos 12 anos de idade. Foram ser pacoteiros de supermercado. Carregava caixa o dia inteiro, ralava que só para ganhar meio salário mínimo. E o salário mínimo da época, não é nem de hoje. Eu olhei para os dois, o que trabalhava, o que ganhava, e pensei: eu acho que eu tenho a veia empreendedora. Quero ser meu próprio patrão. Eu ganhava mais dinheiro do que eles, me divertindo. Eu sou da era pré-videogame, então soltei muita pipa. Mas não soltava só pipa. Eu fazia e vendia pipa para o povo de um bairro próximo que tinha mais condição. Eles não faziam a própria, compravam. Eu não só vendia, eu fidelizava o cliente. Porque a hora que eles erguiam a pipa que eu vendia, eu descia com o cerol, cortava, aparava. Tudo dentro da lei, gente. Quem tem pela minha idade lembra: acima do poste é guerra, para baixo do poste não pode. Tudo tinha lei.
Levantou acima do poste, estava chamando. Eu descia, cortava, parava, arrumava, vendia de volta. Mas dizia, como você é meu cliente, para você metade do preço. Dá para vender a mesma pipa 3 vezes. E eu ficava lá me divertindo e fazendo dinheiro. A mesma coisa, eu sou ainda da época, o final de uma era, mas rodei peão, joguei bolinha de gude. As disputas de bolinha de gude, a gente tinha uma gíria para dizer quando o cara perdeu tudo, a gente dizia, rapelou, ganhou tudo. Quando o cara ficava sem nada, eu dizia, ó, você pode comprar nova, pode recomprar as suas por metade do preço. Eu ganhava o dinheiro e voltava a brincar. Eu fazia mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Meu pai não teve dinheiro para dar uma bicicleta para os filhos. Era uma época difícil. Mas eu montei a segunda melhor bike de freestyle na adolescência, que a gente não era só do bairro, era da região. Eu perdia para um cara bem mais velho que eu, trabalhava numa multinacional. Todo o salário dele ia para isso e cada parafuso da bicicleta dele era importado, não dava para concorrer. Mas depois dele, eu estava ali bem na fita. Só que um dia, aos 14 anos de idade, eu entro em casa, meu pai está conversando comigo na sala. Ô fulano, tudo bem? Meu pai diz, volta aqui, cumprimento direito seu chefe. Falei, meu quê? Meu pai falou, seu chefe, acabei de arrumar um emprego, você começa amanhã. Era uma quarta-feira, eu penso, quem começa a trabalhar na quinta? Tinha que ser que nem dieta, na segunda-feira. Primeira pergunta que eu faço para avaliar se vale a pena, quanto é que eu vou ganhar? Meu pai disse, não interessa. Eu falei, como não interessa? Meus irmãos estão trabalhando que nem doido para ganhar menos, eu ganho mais dinheiro do que eles me divertindo. Meu pai falou, e esse é o seu problema. Você nunca vai virar homem desse jeito, vai ser um eterno menino. E diz, trabalho não diz respeito só a dinheiro. Você tem que aprender a ter horário, ter disciplina, prestar conta, ter chefe, porque senão você nunca vai virar homem. E diz, começa amanhã. Sim, senhor. Meu pai disse, tem mais, a partir de hoje, você não fica com tudo que ganha. Depois da parte de Deus, que eu já te ensinei dos dízimos de oferta, você vai ficar só com X, o resto vai ser para ajudar em casa. Eu fiquei indignado. Falei, o senhor não precisa disso. Ele falou, quem precisa não sou eu, quem precisa é você. Porque há um momento onde o filho tem que aprender que não vai ser um bicho parasita sugando a família para sempre. Que os papéis se invertem. Agora ele ajuda a construir, ele ajuda a contribuir. E você, a partir de agora, vai ter responsabilidade de contribuir com essa casa. Eu vou olhar para trás e dizer que eu cresci traumatizado. Era essa mentalidade que forjava os homens depressa. Gente, não me diga que está tudo igual. Quando você tem jovens de 40 anos morando com os pais jogando videogame, não está tudo igual. Nós temos algo que está nos roubando. E não estou falando do estilo de vida, estou falando da mudança de mentalidade. Agora, porque vim da velha guarda e entendi os princípios bíblicos, eu falei, vou ter que andar neles. E meus filhos passaram cortado com o papai em casa. Então deixa eu dar uma palavra de encorajamento às mães. Se não fosse as mães, o amor das mães, a gente cresceria tudo lesado. Assim, não dá para mensurar a importância nem a grandeza do amor de uma mãe. Vocês, mamães, são heroínas. Mas lembre de uma coisa, Deus fez tudo com sabedoria. A mãe consegue expressar amor, carinho, cuidado, consolo de uma maneira que nenhum pai fará. Mas Deus deu um dom específico para os pais, que se chama firmeza, que vocês, mamães, não conseguem ter, não a maioria. E muitas vezes vocês acabam lutando contra, quase como se Deus acertou levantando vocês, mamãe, mas errou levantando o papai. E roubando a firmeza que alguns pais querem ter com os filhos e que eles precisam. Quando meu filho estava com 15 anos de idade, ele ganhou a bolsa de estudos para fazer a universidade nos Estados Unidos. Estava todo empolgado. Falei, filho, você vai estudar de graça, mas morar custa. Você vai ter que morar, vai ter que comer, custa e custa em dólar. E o dólar não era esse escândalo de hoje. Falei, pai, eu já vou estar trabalhando, deixar, guardar dinheiro. Eu falei, ok, vá se resolvendo, porque assim, você ganhou só uma parte do que precisa. Aos 17 anos de idade, quando estava chegando a época, ele já falava do anseio, do desejo de casar cedo. Eu não podia falar muito contra, porque eu tinha uma palavra de Deus muito clara, que eu não falava para ele sobre isso. Então, eu só lembro que eu falei, filho, você está muito imaturo para pensar em casar depressa. Eu falei, pai, mas eu tenho convicção que eu preciso, me ajuda. Eu falei, não, vamos ter que te botar na estufa. Ele não entendeu, isso é a linguagem antigamente. Né? Há alguns de nós que viram os pais, os avós, enrolando banana no jornal para amadurecer mais depressa, colocando debaixo do forno no fogão. A nova geração não sabe o que é isso. Eu falei, então deixa eu traduzir na sua língua. Eu falei, vai ser algo mais ou menos assim, eu batendo na sua cara dizendo 02, pede para sair. Aí eu falei, você quer mesmo ajuda? Você quer virar homem? Quer? Eu falei, eu vou jogar duro com você.
Não, pai, eu estou pronto. Falei, olha, você não tem noção de no que está entrando. Mas o acordo está firmado, agora isso é entre eu e você. Deixa a mamãe de fora. Beleza? Beleza. Quando chegou a hora dele ir, eu falei, filho, primeira coisa que alguém que está pensando em casar tem que entender na vida: orçamento. Quem não sabe cuidar do seu orçamento quanto solteiro não merece ter uma família para cuidar. É muito irresponsável. Então eu vou jogar duro com você. Até agora está tudo bem, mas você não sabe o que é morar fora. Então vamos lá. Você tem o seu salário todo convertido, dá um terço do que você precisa para sobreviver lá. Sobreviver sem nenhum luxo. Ah, pai, mas Deus levantou fulano de tal, mantenedor. Foi um negócio muito de Deus. Que alguém que não sabia de nada, disse que Deus falou com ele para ajudar a manter o estudo dele do lado de fora. Falei, você tem mais um terço, 2. Falta um terço só para você sobreviver. Pai, o senhor não está disposto a me ajudar? Eu falei, claro que estou. Mas agora nós vamos entrar no ponto. Eu vou te ajudar só com o que você precisa para sobreviver. Você não vai ter luxo. Vai ser um rala, porque vai ter que te ajudar no processo de crescer. Só que o seguinte, eu mando o dinheiro no primeiro dia do mês. Porque o seu dinheiro, o dele e o meu, vão passar por mim e vão junto no mesmo dia. Se você gastar antes do mês terminar, você está por conta. E não tem chance de eu te socorrer. Falei, você sabe quando o papai fala, é como os decretos dos reis na média da peça, da antiguidade, irrevogável. Temos um acordo? Temos. Repete. Adolescente odeia fazer isso. Repetiu. Falei, isso é entre eu e você. Primeiro mês tudo bem, segundo mês tudo bem. Final do terceiro mês, faltando 3 dias para acabar, a gente falava no telefone praticamente todo dia. Só que a conversa começou com um sinalizador estranho. Aquela frasezinha que levanta o red flag, a bandeira vermelha de qualquer pai. Ele começa a conversa, então, pai. Falei, então o que, meu filho? Ele falou, eu sei que ainda falta 3 dias para o mês terminar. Mas será que o senhor não pode me adiantar o dinheiro do mês que vem? Eu falei, não. Ele falou, está sem dinheiro? Eu falei, não, o dinheiro está na conta. Mas está esperando o dia da transferência, porque nós temos um acordo que não se mexe. Ele falou, mas pai, só são 3 dias. Eu falei, eu te digo mesmo, só 3, você espera. Ele falou, o senhor não está entendendo a gravidade do assunto. Eu falei, me esclareça. Ele falou, pai, eu não tenho nada para comer. Meu dinheiro acabou. Eu não tomei café da manhã, não almocei e não ia me humilhar para você. Mas a fome bateu com força. Eu não tenho o que comer. Coração de qualquer pai vai apertar numa hora dessa. Nesse momento o Espírito Santo falou comigo que se você socorrê-lo agora, ele vai folgar todo mês. Basicamente, eu tive um aval do céu, mantém o 02, pede para sair. Sabe o que eu falei para ele? Falei, jejua. Você ri porque não é você, né? E do outro lado, falei, jejua. Fica esses 3 dias sem comer. Ele falou, pai, o senhor está de brincadeira? Eu falei, não. Você já fez outros 2 jejuns de 3 dias debaixo da minha supervisão. Não é agora que você vai morrer. Eu falei, hoje é sexta-feira. Você teve aula de manhã. Então, já é de tarde. Você não tomou café, não almoçou. Então, estou presumindo que não tem mais aula hoje, certo? Nem sábado, nem domingo, certo? Certo. Falei, se você não tiver força para ficar em pé, fica deitado, orando pelo seu pai. A sabedoria nos ensina algo. Não falei nada para a mãe do menino. Esperei passar os 3 dias, mandei o dinheiro. Quando ele tinha se alimentado, fui conversar com a Kelly. Falei, meu amor, esse seu filho é uma benção. Ela não é. Falei, não, acho que você não está sabendo a última. Ele fez, mas um jejum de 3 dias. Ela, glória a Deus. Depois do glória a Deus, eu falei, tá certo que eu tive uma participação. Ela falou, você é um pai inspirador. Eu falei, dessa vez não foi só inspiração. Eu que mandei. Não, mas quando Deus falou, não foi só Deus, não, foi eu. Ela falou, o que é que você não está me contando? Eu falei, antes de eu contar, você vai respirar. E vai tomar uma decisão sensata de não surtar. Porque antes de eu te contar o que eu fiz, eu quero que você garanta que não vai me olhar com cara de, você fez isso com o meu nenê? Porque ele não é mais seu nenê. Ele tem barba na cara, ele podia estar servindo no exército. Ela, ok, fala logo. Quando eu contei, ela falou, você fez mesmo isso? Eu falei, amor, até para mim foi difícil. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Eu falei, mas a melhor parte que eu falei para ele, que eu odiava ouvir do meu pai, um dia você vai entender e vai me agradecer. O curioso é que ouvir era terrível, mas falar foi uma delícia. Mas que eu lavei minha alma, me vinguei. 2 anos depois, ele me liga e fala, pai, estou ligando para te agradecer. Eu falei, agradecer o quê? Você me deve gratidão para muita coisa. Seja específico. Ele falou, estou ligando para te agradecer o jejum compulsório. Eu falei, filho, já passou de 2 anos. Ele falou, é. Eu falei, você está agradecendo até cedo. Ele falou, pai,
Se o Senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, o Senhor teria me roubado do resultado dele. Ele falou assim: porque não me poupou do desconforto do processo, o Senhor garantiu o resultado. Eu perguntei para ele: qual foi o seu sentimento na época? Nós nunca mais falamos sobre isso. Eu falei: você ficou com raiva? Ele falou: raiva é uma palavra muito forte. Eu fiquei muito indignado. Pensei: que tipo de pai é esse que nega comida para o próprio filho? Eu falei: você não pensou no pai que está cuidando, atendendo o pedido do filho, ensinando o básico que o filho não obedeceu? Ele falou: não, me fiz de vítima. Eu falei: como é que você lidou com isso? Ele falou: o Senhor tem um bom aliado. A hora que indignado eu fui entrar no lugar da oração, o Espírito Santo falou comigo: não avalie seu pai pelo momento em que você não entende. Avalie seu pai pela história dele. Quem é ele para você durante toda a sua vida? Ele me amou, cuidou de mim, vestiu, luta por mim. Eu falei: então não o avalie, não o julgue por uma situação que você não compreende. Avalie ele pela história. E eu tive que te dar o voto de confiança e esperar ver como a história terminaria, mas eu me recusei a te julgar pela história. Mas pensa em algo que funcionou, porque o menino nunca mais me pediu dinheiro na vida. Eu falei na época para ele, eu falei: sua segunda lição depois que eu mandei o dinheiro. O primeiro é o orçamento, seja responsável e trabalhe com reserva. Porque imprevisto é chamado de imprevisto porque a gente não sabe quando e como acontece, mas que vai acontecer é certo. Isso é bem previsível. Eu falei: mas você cuidou do orçamento, está cuidando disso e teve de fato algo que foge ao seu controle? Eu falei: se realmente for isso. Ele falou: aí posso te ligar? Eu falei: não, você nunca mais vai me ligar pedindo dinheiro, você está por conta. Eu falei: se isso acontecer, eu quero que você vá buscar Deus. Quantos milagres de provisão você viu em casa enquanto crescia? Foi muitos, pai. Foi: está na hora de você descobrir o seu Deus, não só o Deus do seu pai. Traduzindo, tu está por conta, e quando não der, você e ele, eu estou fora. Ele falou: pai, 2 meses depois do jejum compulsório, que eu levei meu orçamento a sério como nunca jamais na vida, eu tive imprevisto. Falei: eu me lembro, eu posso te dizer o que aconteceu, porque eu sabia que ia acontecer. Mas você não falou nada, eu achei até que eu tinha errado meus cálculos. Ele falou: 2 dias antes do final do mês, o dinheiro terminou. Mas a primeira coisa que eu pensei foi: quem jejua 3, jejua 2. Foi uma hora que a fome apertou, eu fui falar com Deus. Eu falei: Senhor, eu tenho jejuado porque eu quero te buscar, mas não queria fazer isso, obrigado. Eu falei: mas fico lembrando do que meu pai falou. Eu fiz minha parte e agora eu preciso da ajuda. Ele falou: pai, a primeira meia hora parece que a oração não ia a lugar nenhum, mas eu fiquei ali insistindo. Foi: de repente algo virou e o Espírito Santo me visitou e falou comigo: vá agora para a cafeteria. Ele falou: pai, eu peguei a fila da cafeteria sem dinheiro. Para encurtar a história, quando o último da fila, antes dele, for atendido, na hora de pagar, ele para, olha para o meu filho, olha para o caixa, coça a cabeça, olha para o meu filho e fala: o que esse menino aqui, que eu nunca vi na vida pegar hoje, é por minha conta. Eu teria dado glória a Deus. Meu filho falou: que isso, imagina. Eu falei: filho, você está na fila. Eu falei: pai, me pegou de surpresa. Eu falei: você estava esperando o quê? Ele falou: não estava esperando nada, não sabia o que ia acontecer. Mas o cara insistiu tanto: meu filho, um café. Ele falou: não, você não está aqui só para isso. Ele falou: não vou perder tempo com você. Ele falou para o cara: você deve conhecer o cliente. O que ele come quando vem aqui, além do café? Eu gosto desse muffin salgado, às vezes pega aquilo. Ele falou: dá tudo. Pagou, pegou o troco, botou o dinheiro no bolso dele, além de entregar as coisas, ele falou: isso é o que você e Deus estavam resolvendo em oração agora há pouco. O menino teve um surto de fé. Só naquele 1 ano, ele teve 3 situações dessas, de não tendo o que comer, ver algo sobrenatural acontecer. Então ele falou: pai, eu preciso te agradecer. O Senhor me ensinou a ser um homem de família, que tem cuidado bem da casa. O Senhor também me ensinou a ser um homem de fé, porque você não me sabotou, me poupando do desconforto do processo. O Senhor também não me roubou do resultado. Na hora que ele falou, o Espírito Santo falou: eu quero que você comece a ensinar sobre maturidade aos seus processos. E ele falou: eu quero que você faça por mim, diante dos meus filhos, o que eu fiz por você diante do céu. Diga a eles, para não me avaliarem por um momento onde eles não estão entendendo o que acontece. Diga a eles, para me avaliarem pela minha história. Pessoas que entendem quem Deus é e não avaliam pela crise de um momento, pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. E eu e você precisamos confiar em Deus. Mesmo se no meio do voo panorâmico ele sacoleja a asa e diz: aprenda a voar. Eu e você precisamos entender que é uma expressão de amor e cuidado, e parte de um processo de preparação, porque se eu e você não crescemos, jamais poderemos acessar a herança completa. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando?
Eu quero recapitular isso com você. Temos uma herança extraordinária. A herança não será acessada na sua plenitude sem maturidade. Maturidade, que é a chave da herança, não se alcançará sem tempo. E só o tempo não garante, nós precisamos de processos. Mas mais do que tentar trazer um alinhamento doutrinário, um encorajamento emocional para que você fique firme, eu quero te provocar a acreditar que em você servimos a um Deus que derrama sobre nós consolo. Ao mesmo tempo em que Ele nos permite passar por situações difíceis para construir algo em nós. O mesmo Deus que Paulo diz, me deu o espinho na carne, também diz, minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo durante as dores do processo, Deus tem algo que Ele nos disponibiliza. E ao mesmo tempo que Ele nos sustenta na dor do processo, Ele está dizendo, não foque aqui agora, foque no resultado. Haverá alegria. João 16, 21. Falei sobre isso aqui porque é tanto culto. A mulher quando está para dar à luz sente tristeza. Falei antes ou não? Mas quando chega a hora de dar à luz tem a tristeza. Mas quando a criança nasce, já não lembra da tristeza. Pela alegria de ter nascido alguém no mundo. Ou seja, a tristeza é quando você pensa na dor do processo. A alegria tem a ver com o resultado. Então, evidentemente, a dor do processo. E as mães são heroínas. Dependente de nós, os homens para ter filho, a terra está desabitada há muito tempo. Mas a alegria do processo justifica tudo. Haverá um momento onde eu e você, depois de termos crescido, nós também vamos olhar para Deus. Mesmo que Ele não tenha dito, um dia você vai entender e vai agradecer. E nós vamos ter que dizer para Ele, valeu. O Senhor sempre soube o que estava fazendo e nunca deixou de cuidar de mim. Eu quero orar para que cada um de nós entenda e corresponda com Deus. Há uma herança extraordinária. Deus tem mais para mim e para você. Não só no âmbito individual. Me ouça com atenção. Deus tem algo extraordinário para essa casa. Deus vai usar essa casa, esse ministério, para abençoar e chacoalhar não só São Paulo. Pessoas serão enviadas desse lugar por todo o Brasil para muitas nações do mundo. Me ouça com atenção. Mas tudo o que de extraordinário Deus fará também depende do nível de correspondência aos processos dele para nos amadurecer. Porque senão nós não vamos poder cooperar com muito, nem desfrutar muito ao longo do processo. Então, certamente Ele fará isso por amor a Ele, a nós, mas também a esse projeto dele que envolve o amor que Ele tem por outros não alcançados. E eu quero orar para que a gente corresponda. E essa oração é por todos. Mas eu queria orar por um grupo específico de pessoas. São aqueles que no nosso meio estão sofrendo o que a gente chamaria de as dores do crescimento. Você tem sido esticado. E honestamente, hoje quando eu olho para trás, se eu pudesse escolher passar ou não passar, tudo o que de difícil eu passei na vida, eu escolheria passar tudo de novo. Mas que doeu, na época doeu. E Deus não está alheio nem indiferente à sua dor. E eu creio que há consolo sobrenatural hoje. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E aqueles de vocês estão enfrentando as dores do crescimento. Eu quero que onde você está, você sinalize, não para mim, mas diante de Deus, uma atitude de fé. Quero que você levante sua mão, como quem vai tocar em Deus e receber de Deus recursos. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, mas de uma forma única e especial. Eu também suplico em favor dos que nesse momento estão enfrentando as dores do crescimento. E oro que eles saiam desse lugar não com mera informação e nem somente com encorajamento emocional, humano, natural. Eu oro por uma descarga, uma manifestação sobrenatural da Tua graça, do poder do Espírito Santo, trazendo consolo, fortalecimento. Oramos, ó Deus, por uma correção na nossa perspectiva. Que nenhum de nós te julgue pelo momento que enfrentamos e não entendemos, mas que a consciência da revelação de quem o Senhor é na sua palavra, a confirmação disso no seu histórico de tratamento conosco, nos ajude a ter a atitude correta. Sopra sobre cada um de nós e toca-nos com a Tua graça e o Teu favor. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.